repercutir numa cena que está virando mais do que corriqueira e mais do que realmente uma tendência preocupante nas grandes cidades. É realmente um retrato claríssimo, preocupante, bizarro, do estado de coisas que se tornou essa guerra civil não declarada, essa guerra urbana que o Brasil vem amargando, né, pessoal? Dessa vez eu me refiro a uma tentativa de assalto que aconteceu de novo numa área nobre de São Paulo, que terminou em uma intensa troca de tiros. E o assaltante foi surpreendido por uma das vítimas, que era um policial militar que estava de folga, mas, claro, reagiu. David Tarso tem todos os detalhes de quem, quando e como, e também a gente vai debater o porquê disso. Vamos lá. Exatamente, Marinho. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Esse episódio foi no bairro de Pinheiros, onde tem crescido essa prática de roubos de motociclistas que chegam se passando por entregadores e acabam realizando os assaltos. Nas imagens das câmeras de monitoramento, é possível ver então que o motoqueiro ele encosta a moto, se passando ali por entregador, e já logo na sequência saca a arma, e o policial militar, que estava à paisana de folga com a esposa andando tranquilamente pela calçada, acabou reagindo. Nessa intensa troca de tiros, o criminoso acabou sendo baleado na perna. E logo depois desse episódio, ele procurou atendimento em uma unidade de saúde em Carapicuíba. Quando os plantonistas, então, viram que era um ferimento provocado por arma de fogo, chamaram a polícia militar, que o prendeu. E dessa vez ele passou para a audiência de custódia e não foi liberado. Esse criminoso continuou preso. Ele tem 19 anos e agora vai responder por tentativa de assalto. Ainda bem que tudo isso acabou bem, né? Mas o fato é que realmente as imagens chamam bastante atenção, porque tanto a esposa como também outras pessoas que pudessem estar passando pela área nobre ali de São Paulo podiam ser atingidas pelos disparos. E essa prática criminosa tem se tornado realmente uma verdadeira praga, não só aqui na capital paulista, mas em outras cidades de todo o território nacional. É uma grande desgraça que a gente está diante de mais um caso como esse. Para o cidadão comum, você do outro lado nos ouvindo e também nos assistindo, acho que restou apenas o quê? Oração, torcer para não virar uma estatística, colete e, de alguma maneira, enfim, ter esse grau de paranoia para estar se blindando e se prevenindo a todo momento, em todo canto. Então, aqui não é alarmismo em excesso, não, pessoal. São práticas repetidas, é o cotidiano desse mundo cão que a gente fica cada vez mais refém e sempre ali de plantão, né, Rodolfo Maris? Os representantes desse estado de coisas, ainda que inconscientes, dizendo que, uma vez se o bandido tivesse sido acertado, não. Teria alguma desculpa social embutida por trás. Se o PM tivesse sido, enfim, alvejado, aí não, veja bem, ele é um facínora, ele mereceu isso em algum grau. Tem sempre esse tipo de gente aí a postos, né? Exatamente. Bom dia, Marinho. Bom dia, nossa audiência. Olha só, né? Mais uma ação dessa aí, corriqueira na cidade de São Paulo. E eu quero chamar a atenção para o vídeo em si, porque nós temos duas formas de analisar esse vídeo. A primeira, a reação bem-sucedida do policial, que alvejou aí na perna esse criminoso de 19 anos, e que vai seguir agora, né? Vai ser preso, já foi preso, vai ser condenado pelo crime de tentativa. E nesse caso, a lei é muito clara, o artigo 155 fala que lá nas suas prerrogativas, que o crime tentado, ele vai pagar como se tivesse consumado de fato. Aí vem uma outra alternativa da lei, ou uma outra prerrogativa da lei. Como ele é menor de 21 anos ainda, a lei vai cair, a pena vai cair para 2/3, ou seja, já tem o 2/3 caindo da tentativa, mas essa daí que até 21 anos ele tem uma melhora na hora da audiência e principalmente na hora do julgamento. E a outra questão que eu quero chamar a atenção é no policial, na reação do policial, porque ele não protege a sua querida e amada namorada. Ele sai pro lado e se o assaltante, por algum descuido ou por tomado pela adrenalina, acerta a esposa dele. Aí eu fico pensando, nessa hora, reagir de primeiro caso, assim, dando aquela percepção dos 5 segundos, né? O nosso cérebro, ele reage 5 segundos mediante a uma pressão constante dessa, uma pressão tremenda dessa. No assalto, tá na câmera aí, vocês estão vendo nas imagens, ele sai pro lado e a esposa fica completamente desprotegida. Não sei se é a esposa, a namorada, mas a cônjuge dele ali, no caso, fica completamente desprotegida. E nós sabemos que um criminoso armado, a adrenalina dele tá
100 vezes mais do que a pessoa que está sendo assaltada. Ou seja, houve aí um acerto em 50%, mas houve também, talvez, aí uma falta de preparo em 50%, porque poderia, sim, ter atingido a esposa dele. Mas você sabe, Rodolfo, que uma das primeiras coisas que tem acontecido em assaltos aqui em São Paulo é os criminosos, eles chegam, apontam a arma e pedem para que você levante a camiseta. Eu conheço muitos policiais, a gente conversa no dia a dia, né, com vários policiais de diferentes patentes, e muitos estão andando desarmados por conta dessa situação. Eu conheço até policial federal que não está andando mais armado com receio de que realmente seja vítima de assalto e acabe ali tendo que levantar a camiseta, e se tiver armado e ele não conseguir reagir como aconteceu nesse caso, realmente para evitar o pior, sabe? Então acaba entregando o celular. E principalmente estando acompanhado, né? Porque poderia muito bem ali ter atingido a esposa dele ali, Marinho. Agora, Elias Tavares, quero te ouvir aqui também a sua análise desse caso específico aqui, porque a gente trouxe aqui no dia que aconteceu, na verdade, essa sequência do delegado Olim também, delegado aposentado, hoje deputado estadual, tendo que, enfim, se virar para evitar tragédias muito maiores. E, enfim, isso acaba acendendo, pelo menos na percepção, de que segurança pública não tem jeito. São as estatísticas, é o combate efetivo, ostensivo na ponta, a política pública em si, mas também, por outro lado, a percepção, a psicologia do crime e a paralisação psicológica que isso gera na sociedade, espetando o medo. Como é que você vê esse caso específico aqui? Como faz para a gente finalmente tentar inverter um pouco essa lógica dos meliantes e os marginais começarem, de fato, a sentir medo? Marinho, muito bom dia, um prazer estar aqui com vocês. A gente vê o retrato, né, da falência justamente do nosso sistema, né? A gente percebe justamente na imagem, tudo que tem colocado ali, diversos erros, né? Você tem um problema muito grande quando você tem essa falta de segurança. Hoje a gente vê essas imagens como se fosse um reality, né? Ou seja, a gente já fica aguardando quando é a próxima cena que a gente vai ver. Então a gente precisa ter segurança de fato, o sistema ele está falido. A gente tem algumas ações importantes que têm sido colocado pelo Estado, mas que ainda não é suficiente, né? O uso da tecnologia, a gente precisa colocar também força. Não é normal, né? A gente romantizar uma imagem como essa, como bem colocou o Rodolfo aqui, né? A moça ficou desamparada ali no momento de estresse do próprio policial. Aí não cabe também a gente falar sobre preparo ou não, porque eu entendo que o ideal seria o policial ter condição de sair à noite com a sua namorada, sem ter que estar no estresse, como se tivesse num dia de operação, como se estivesse trabalhando na rua como um policial, né? É muito difícil, eu já passei por isso, eu sofri um sequestro e foi bem o que o David colocou. A primeira coisa que eles falaram para mim é se eu era policial, e fizeram uma revista em mim de cabo a rabo para saber se eu não tinha nenhum tipo de arma. Então, quer dizer, o criminoso ele não está preocupado se é um policial, isso não está colocando medo no criminoso. Agora, quem é o mais favorecido disso tudo, assim, quem acaba sofrendo com tudo isso, é a população que não pode, né, sair em paz. Nesse Brasil surreal, reagir realmente virou exceção, sempre foi, acho que sempre foi a praxe. Você já, desde cedo, se você vive nos grandes centros urbanos, você já é tutelado desde muito cedo a realmente entregar os pontos. Mas sorte a nossa que ainda há, pelo menos, ainda que sejam raríssimos esses casos, mas pelo menos não tão raros assim, dada a quantidade de casos semelhantes que a gente vem repercutindo, de pessoas que não estão dispostas a realmente irem dessa para uma melhor, como alvos indefesos e que, de alguma maneira, se prontificam em ajudar e ser a última barreira, mesmo quando o Estado é ausente, mesmo quando o Estado falha. Então, a desgraça é ver a apatia e a falta de disposição política em Brasília para tentar virar esse jogo, e o bandido segue fazendo esse tipo de ação da mais perigosa ousadia, dado que realmente ele não... O ser humano só respeita aquilo que ele teme e a bandidagem definitivamente não respeita o estado de coisas atual. É por isso que a Jovem Pan, sempre sentindo o pulso do país, vem propondo a campanha Chega, que a gente faz questão de repercutir aqui. Vamos lá. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Não tem jeito, pessoal. Marginais só se arriscam a situações e ações como essas pela certeza da impunidade ou a quase certeza. A verdade é essa. Então, não tem outra forma a não ser engajando a sociedade civil, você nos ouvindo, você nos assistindo, Jovem Pan com todo o alcance e a capilaridade nacional que tem com suas muitas filiais Brasil afora, tentar fazer com que essa mensagem realmente ganhe peso, corpo e que seja uma pressão institucional para que a gente possa vislumbrar mudanças legais, porque realmente mudar lei
Resolve o problema? Não, mas certamente tem um poder dissuasório fortíssimo, só não vê quem não quer, não é isso, David? Sem dúvida, Marinho. Então essa campanha vem de encontro, né, aos anseios da sociedade para que a gente possa buscar soluções junto às autoridades.